Nós vamos ler em 2 Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao 8º. Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Mais uma vez, grande Pai, nos é dada a oportunidade de falar um pouquinho destas grandezas. Podemos falar uma pequena história, mas com uma grande aplicação para o tempo final. Podemos falar de coisas conhecidas, mas que estão também hoje mesmo manifestadas em nosso tempo. Por isso pedimos que nos ajude mais uma vez, para que o Teu nome seja glorificado através da fé de cada um que glorifica o Seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho só sobre estes 2 personagens, Abraão e Ló. Nós temos aí 2 bons homens. Ninguém pode encostar o dedo em Ló. Era um homem justo. Mas temos também Abraão, que era um eleito. Então seria o eleito versus justiça. Como poderia ser perdido um homem justo? E como poderia não ser eleito um homem justo? Bom, vamos falar de coisas que vocês conhecem, que nós já temos lido. É um parágrafo que eu já li algumas vezes. Hoje quero falar só sobre ele, para posicionarmos essas 2 vidas e ver a qualidade de gente na mensagem que estão representadas nestes 2 homens. O irmão Brano mostrou como um paralelo
o profeta do século XX, final do 80, ele diz: esse profeta mensageiro do tempo final está obrigado escrituristicamente a produzir o sinal, se é que estes nossos dias são um exato paralelo com os dias de Ló e a destruição de Sodoma. Você não viveu lá, mas você está vivendo aqui. Só de você saber como que é aqui, então você fica sabendo o que é lá. Você não precisa ter vivido lá em Sodoma. Você já está vivendo num tempo idêntico ao tempo de Sodoma. Você tem os mesmos homens, as mesmas qualidades na terra. Tanto tem um como tem o outro. Estou falando do Abraão, de um profeta. Os Estados Unidos teve um profeta. E falando de um Ló, que as pessoas, mesmo não crendo e não estando com o profeta, porque quem estava com o profeta era a sua família, era sua esposa e seus 318 servos, que era o maior privilégio naquele tempo, não era ser Ló, prefeito da cidade, que sempre acha que isso é tudo, né? Irmão Branham disse que ele era o prefeito da cidade, agia como juiz da cidade, assentava na porta da cidade, ele sabia o que entrava e o que saía. E ele era um homem justo em suas medidas. Agora, o outro lado, você tem o caráter de Sodoma, da destruição. E você tem o caráter da família de Ló. E aí nós vamos olhando para esses dois homens, para nós vermos nesse tempo os mesmos tipos de gente que não está mais nas denominações, mas é parente de Abrão. Ló era sobrinho de Abrão. Então, são os parentes de Brana. A primeira e a segunda etapa são parentes de Brana. E eles têm muitas coisas boas que você não pode falar contra. Você vê o que fazem, você vê a vida que eles tentam viver, uma vida justa, abençoados, mas eles não se separam da política. Agora, há uma política religiosa e há a política do mundo. Muitas vezes a pessoa, ela pensa que ela não é política e que ela não tem partido. Ela não tem partido lá fora, mas ela tem partido na igreja. E Abraão não tinha partido. Ló, sim. Ló já era um juiz. Ló já sentava à porta da cidade. Já queria governar um povo, tomar conta de um mundo sodomita, de naturezas pervertidas. E ele orava por aquele povo, chorava por aquele povo. Mas ele não tinha o que Abraão tinha. Ele nunca alcançou uma visita de Deus. Meu parágrafo 81, profeta do século XX, irmão Brana começa assim: agora, enquanto tocamos neste ponto, amado leitor, eleito de Deus, isso daqui foi um livro que foi escrito, não foi propriamente pregado, mas foi escrito, que o irmão Brana escreveu e mandou para o irmão Liveio. E o irmão Liveio foi colocando as coisas no lugar. A gramática do irmão Brana não era boa, por isso que o irmão Brana usava um outro que tinha uma gramática melhor, certo? Assim como a minha também. Precisa ter alguém que coloca a gramática no lugar. Mas o eleito, é interessante que o eleito entende.
com gramática ou sem gramática, o eleito entende, porque entendeu Pedro, que não sabia nada. Entende? Então o eleito entende. Aí o irmão Brana diz que, recorde que Abraão não estava envolto à confusão de Sodoma. Mais uma vez eu quero falar isso com vocês, e provavelmente esse mundo ainda terá mais momentos políticos no mundo, e eu quero falar isso para ver se as pessoas da mensagem aprendem, porque o mundo não tem que aprender, deixa eles ter seus partidos, discutirem, brigarem. Isso é problema do mundo, isso é problema de Ló. Então eu só quero mostrar para você que você saiu da primeira e segunda etapa, mas você carrega o mesmo espírito de divisão, mesmo espírito político. O espírito político é o espírito de divisão. E ele está sempre tentando dentro da igreja. E ele é exatamente esse partido da primeira e segunda etapa. E você vê que faz coisas boas, é um povo bom, canta bem, são justos, procura fazer o que é certo. Nem todos, né? Mas também nem todos que diz ser eleito é eleito. Nem todos dos nossos você pode confiar. Entende? Tem hora que vai confiar, como eu já disse de primeiro, confiar, você é crente, para você eu te vendo. Hoje, filho, você tem que tomar cuidado. Não é porque é crente que você vai vender para ele. Entende? Você tem que examinar. Porque o crente também tem falha, o homem também tem falha. Isso não quer dizer que a pessoa está perdida. Os irmãos vão entender. Então, agora, por falta da pessoa agir corretamente, ela perde o nome. Eu já disse, os pais, por não agir corretamente, eles tiram dinheiro para os filhos e o seu pagamento depois se vai. E filho não paga. Eu sei que alguém pode falar, pastor, eu pago. Tudo bem, se você paga, tudo bem. É o que eu não conheço ainda. Eu tenho o prazer de conhecer. O filho que paga, tira no nome do pai, da mãe, daquele salário, o salarinho que eles têm, e depois não paga. E assim a família ajunta naquilo ali, e depois não tem condições de pagar. E aquela pessoa, tem hora que até perde o nome, porque emprestou o seu cartão, o que não se deve fazer, né? Já aprendemos que não se empresta cartão, não se empresta nome, não se empresta talão de cheque, folha de cheque. E tem uns que emprestam até em branco. Eles creem que a outra pessoa já superou a adoção. Pode entregar um cartão para eles, pode entregar uma folha em branco. E tem irmãos e irmãs que são assim, são gente boa. Você pode entregar em branco e falar para ele até quanto eu posso pôr. Mas você não vai pensar que todo mundo é desse jeito, não, que você vai entrar em problema. Porque tem os dois lados dentro da mensagem, no mundo está assim. O mundo está pior. Mas muitas vezes nós é que temos que tomar cuidado dentro da mensagem para nós mesmos não acarretarmos problemas para nós. Pede a Deus para Deus te orientar, para você não acarretar problemas para você. Senão você fica pior. A maioria das vezes, quando você empresta o dinheiro, você perde o dinheiro e o amigo. E depois ele não dá conta de pagar e fica com vergonha e já não te cumprimenta mais, já nem te avisa mais. Então você perde o dinheiro e o amigo. O banco, por isso que tem que deixar pelo banco, eu falo para as pessoas, irmãos, não é todo mundo, vocês têm que entender. Tem hora que eu prego, as pessoas generalizam e colocam elas no lugar, colocam elas no meio. Vocês não têm que colocar vocês no meio, eu estou falando para todo mundo. Eu tenho a obrigação de falar para todo mundo, mas não é questão de uma pessoa, duas pessoas que andam direito e aí as outras não andam, entende? Então você não se preocupe se você anda direito.
Estou falando exatamente para aqueles que não se portam corretamente. Estou falando de um Abraão, estou falando de um Ló. Ló ainda era justo, mas era político. Tem irmãos que são justos na mensagem. E eu creio no irmão Brana, creio, muito bem. Mas de vez em quando eles fazem uma rodinha na igreja, eles são políticos. Eles puxam para um lado. Aí tem uma rodinha de cantores, uma rodinha de música, uma rodinha de diáconos, de obreiros. E alguns irmãozinhos já entram no meio e já faz a sua fornalha. Né? E aí quem aguenta depois isso? E são todos tratados como filhos de Deus. Você olha em Ló, você não pode dizer que ele é filho do diabo. O homem era bom, o homem era justo. O defeito que ele tinha não era visto, porque ele era bom para todo mundo, ele era um político, ajudava as pessoas, mas ele não conseguia sair daquele meio. Tem crente que não consegue sair do meio político. Então eu quero falar com eles agora, antes que a política chegue, porque eles já vão pensando, eu quero que vocês vão pensando a quem vocês pertencem. Se vocês são do lado de Abraão, se vocês são do lado de Ló. Ló era político. Então, quando vocês começarem, seja pastor, seja obreiro, seja membros, quando vocês estiverem agindo como políticos, vocês já estão sabendo quem vocês estão representando na terra. Ló, o não eleito. Eu não posso ter medo de falar isso, porque o irmão Brana foi quem falou. Quem tem que esmiuçar mais sou eu. O irmão Brana disse que ele foi político, o irmão Brana disse que ele sentava na porta da cidade, a Bíblia também mostra isso, que ele agia como juiz da cidade. É pessoas que querem governar, tem um domínio sobre eles, o domínio da política, e eles querem mandar. Então tem hora que eu tenho que falar assim por causa das pessoas que trabalham. As pessoas trabalham, elas estão, no tempo que elas estão trabalhando, prefeitura, estado e assim por diante, elas pertencem àquele movimento sustenta elas. Né? Não tem jeito de falar contra, só que eles não precisam ser um político na rede social, eles não precisam ficar discutindo em rede social, eles não precisam discutir na igreja, não precisam nem conversar em política na igreja. Na igreja você é um Abraão. Agora, lá no seu trabalho, você não é Ló. Mas você, pelo motivo do seu trabalho, você fica quieto. Você é daquele lado. É o lado que te sustenta. É o Estado que te sustenta. É o governo que te sustenta. Mas você não tem que viver brigando lá, discutindo, sendo um político. Eu só quero que você entenda cada um no seu lugar. As pessoas acham que só porque elas estão daquele lado, aquele partido é que sustenta elas vão defender aquele partido. Não, qualquer dia muda de partido e você vai ter que ficar ao lado daquele outro também. Porque você vai receber o seu salário deles. Mas não precisa agir como um político, como um defensor, certo? Da política. Você pode agir diferente. Estou só te mostrando uma natureza que você não pode ter. Não pode ter a natureza que Ló tinha deste lado. Porque averiguando a vida de Ló, você vai ver que o principal, ele não era... Hein? Você lembra? Ele não era eleito. Esse é o principal. Mas ele era justo, mas não era eleito. Alguém diz, mas como você pode falar? A Bíblia diz que ele era justo, que ele chorava, mas ele não saía de lá. Tem gente que chora na primeira e segunda etapa e escuta nós às escondidas e diz, Deus, isso é verdade, mas eles não podem sair de lá. Se eles abrirem a boca e falar que escutam um homem, está excomungado. Vai te mostrar, não escuta ele de jeito nenhum. Então a pessoa tem que ser livre. Eu não tenho que atrapalhar você para ouvir ninguém. É você que tem que não gostar de ouvir. Um irmão me ligou esses dias e disse, olha,
quase 30 anos atrás, eu queimei seu CD, joguei fora o seu CD. E agora tive que entrar num deserto de 6 meses, sem ir na igreja, para poder escutar, para entrar na internet e escutar. Depois de quase 30 anos que foi ver que isso é verdade. Mas foi-lhe apresentado. Mas é um tempo que você fica envolto à política da igreja. Porque as pessoas dizem, não escuta, não ouça aquilo ali. Eles falavam também, não escuta as fitas de Brana. Irmão Brana disse que eles diziam lá em Jericó, cuidado com essa fita de Josué. E Josué tinha uma fitinha vermelha, que era para colocar no alto, na casa. A hora que ele passasse, ele via aquela fita e aquela casa não era destruída. Ele tinha uma fita naquele tempo, apontando para o sangue, a fita vermelha. E aí Brana tinha uma fita cassete, que as pessoas diziam, não escuta. Agora hoje não, hoje o próprio povo da mensagem diz, não escuta o Osmar. Agora para um pouquinho e vai ver o que é que o Osmar está falando. Se ele está falando o que Brana falou, se eu digo que a HM faz parte do nome de Deus, o que é que você tem que preocupar? Você tem que dizer, eu não posso mexer com esse homem. Se eu digo que Brana é perfeito e te mostro que irmão Brana que falou, uma carta do irmão Oliveira 28, 29, de que é perfeito, Brana significa perfeito, perfeição, o que você vai falar? Quer dizer, deveria aquietar, mas não aquieta, nós somos políticos. Eles têm que lutar contra. O próprio irmão Brana diz, o 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Foi o irmão Brana que falou, o 7º anjo está na terra no tempo dessa vinda, assim como João Batista esteve no tempo da primeira vinda. Então o 7º anjo estava na terra no tempo que Cristo veio, 28 de fevereiro de 1963, ali no Arizona. Mas eles querem combater, são políticos, é da primeira e segunda etapa, são os Ló que nós temos. Agora, Ló é gente boa, você tem que entender que é gente boa, você não tem que amaldiçoá-los. Só que você sendo Abraão, não há maldição que te pega, porque você já foi bendito no crente Abraão. Você já foi eleito, você tem esta eleição em si, como Abraão era o eleito. Ló não era eleito. Então, esses dois caminham na mensagem. Você vai ver, as pessoas que lutam na primeira e segunda etapa de uma forma justa, mas não são eleitas. Elas não são eleitas para ver trovões revelados, 7º selo revelado, encarnado, novo nome, Brana. Eles não são eleitos para isso. Mas eles são justos naquilo que eles fazem. Pelo menos procuram justiça naquilo que fazem. Mas Deus não está atrás apenas de justiça. Deus tem os seus eleitos. E você como eleito, você como Abraão, você não é melhor. Se você puder, defenda o Ló. Porque são nossos primos. Quando Ló precisou de Abraão, Abraão foi lá, matou 5 reis e trouxe de volta Ló. E isto é que é crente. Você pode pôr a mão de fora para salvar alguém, para puxar alguém para dentro, para tirar alguém da perdição, para tirar alguém da política, seja esta do mundo ou religiosa, dentro da mensagem, você tem uma mão para ajudar um irmão como Abraão teve a mão para ajudar o Ló. Nós temos que ter a mão de fora, para não ficar todos nós lá dentro, diz, os outros que se rebente. Não, você ali dentro ficou sabendo, o irmão fulano foi acusado. Aí você diz, eu conheço o irmão fulano, eu vou conversar com ele. Ele é da primeira e segunda etapa. Ele é o meu sobrinho, mas eu vou conversar com ele. Meu irmão, você fez isso? Não fiz, estão me julgando. Eu, Abraão, estou do seu lado.
Se você é justo, você não mente. Quando você fala uma coisa, você fala o que é verdade, você não mente, você é justo. Muitas vezes a pessoa na igreja mente porque ela é injusta, ela não é justa. Ló era justo. Para você poder crer numa pessoa, você tem que ver que ela é justa. Se ela mentir uma vez, da próxima vez que ela te chamar, você não vai. Por quê? Porque ela já mentiu uma vez. Se você chegar lá e falar, não, isso é brincadeira. Então você não vai mais. Por quê? Porque a pessoa não é justa. Se ela fala que é isto, então você dá vida e crê. Nós estamos vivendo num mundo que você não pode crer em ninguém. As pessoas estão duvidando uma da outra, mas as pessoas não formam caráter nelas. E muitas vezes nós, os crentes da mensagem, não formamos caráter em nós. Caráter não é dom, caráter você não nasce. Caráter não vem do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô. Não, caráter eu tenho que lutar para tê-lo. Irmão Breno diz, caráter é uma vitória. Você tem que lutar para possuí-lo. Não é um dom que é dado sem arrependimento. Caráter não, você tem que formar caráter em si. Caráter de um homem que presta, de uma mulher que presta. Caráter de uma mulher casada que honra seu marido, seus filhos. Caráter de um homem casado que honra sua esposa e seus filhos. Caráter de um pastor que honra os seus membros. E membros que têm caráter para honrar o seu pastor. Eu digo favorecendo meus irmãos pastores que estão aí por toda parte no Brasil. Nenhum membro deve entrar em confronto com o seu pastor. Quando você entra em confronto com o seu pastor, o seu espírito não é correto. Não entre em confronto. Não entendeu? Aguarda, peça a Deus, mas não entra em confronto. É o melhor que você faz. Senão você vai estar dentro da igreja, você pensa que é Abraão e você é um Ló. Está aí dentro da igreja, procurando fazer o que é certo e de vez em quando fazendo a coisa errada. E não se desprendendo das coisas do mundo, como Ló não se desprendeu da política. Ele nunca saiu daquele posto. Ele gostava daquilo, aquilo era a ilusão dele, aquilo era o hobby dele. Olha o que ele faz, como ele gosta daquilo. As pessoas muitas vezes vão na política por isso. Não é que tem projeto para o povo, não, muitas vezes não tem nem projeto. E se tiver projeto, vai apresentar, nem apoiados são. As pessoas já têm uma qualidade de homens lá, que pode ter os seus projetos e eles votarem neles. É política, é do diabo. Agora, quando você encontra os irmãos que agem como um político, eles estão em problema na igreja, eles estão em problema com o ministério. Um pastor político tem problema com a sua igreja. A igreja toda acaba sendo política, ou ele vai ter que perder aqueles membros que não são políticos. Mas se o membro também é político e tem cada um lado para ele puxar, são dois Ló na igreja, pastor e membro, dois Ló, cada um puxa para um lado de um partido, cada um é uma política. A gente conhece tantos disso aí que até é ruim a gente falar. A gente vê na internet essas coisas e você pensa que as pessoas consertam? Não. É vocês que têm que ver quais pessoas são e não tê-las convosco, na vossa rede social. É vocês que têm que examinar o perfil do indivíduo e apoiar, aprovar ou reprovar. Isso daqui não serve para mim. Nós temos que aprender isso. Mas tem crente na mensagem que eles acham que eles estão certos desse jeito, como Ló achava. Ele achava que estava certo daquele jeito. Deixa eu mais um pouquinho. Os eleitos de Deus são um povo separado. Sai dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Eles não são do mundo.
Ló estava ali embaixo em Sodoma, porém, como é sabido, ele não era um eleito. Deus não o havia chamado. Meu irmão, você diz assim, Deus me chamou para a terceira etapa. Meu irmão, Deus não te chamou não. Ainda não. Se você tem um espírito político, Deus não te chamou. Você é um Ló. Deus não te chamou. Faça coisa honesta. Eu já te expliquei aqui no início, não sou contra a pessoa estar no seu trabalho e aquietar, ser simples ali naquele trabalho, defendendo o seu posto de dever e de serviço, mas não lutando contra, formando um partido. Ele não era um eleito, então guarde bem, estava Ló em Sodoma, mas não era um eleito. Está o crente na mensagem da primeira e segunda etapa, mas não é um eleito. Está um crente na terceira puxada, dizendo que Deus chamou ele, e fazendo as mesmas coisas que Ló está fazendo. Não é eleito. Ou a palavra perdeu o sentido, ou eu não posso crer no que o irmão Brana falou. Ele não era eleito. Deus não o havia chamado. Mas se você falar para eles, não, olha, eu creio na sua mensagem. Se você cresce na minha mensagem, você seria como eu. Você não teria nenhum partido político. Oraria em geral por todos. Nós estamos no mundo de Sodoma. Oraria por todos, mas não temos nenhum partido para lutar, puxar para um lado, só para ter divisão dentro da igreja, no ministério. Entendeu? Deus não o havia chamado, nem o havia separado. Quando Deus te chama, Ele te separa. Ele chamou nós para a terceira etapa, separou nós da primeira e segunda. Separou nós. Não adianta você querer trazer coisas da primeira e segunda que não entra mais. Deus já te separou. Porque aquilo agora tornou-se Ló. Você veio de lá, você estava com Ló misturado. Sai da sua terra, da sua parentela. Mas você saiu misturado, mas agora é hora de separação. Deus separou Abraão, chamou Abraão e separou ele. Ele saiu movido, o Ló saiu movido pelo convite de Abraão. Quer dizer, ele não foi movido por Deus. Ele não foi escolhido por Deus. Ele foi simplesmente movido pelo convite de Abraão. Ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele. Você vai mentir que Deus apareceu para você? Na primeira e segunda etapa? E Deus apareceu e você não sabe o novo nome dele. Deus apareceu para você e você não sabe que ele saiu do trono. Ele apareceu para você, mas não te falou nada. Esse é o problema das pessoas. Elas querem dizer, Deus apareceu para mim. Meu irmão, eu creio na palavra. Eu estou tão firme na palavra. No tempo do irmão Brana, o irmão Brana era um profeta. Ele discernia sonhos, visões. Ele sabia discernir. Ele era um profeta, ele era um vidente. Mas agora, no nosso tempo, nós não temos que dizer que somos videntes. Nós estamos apenas falando o que Brana falou. Certo? Fale o que Brana falou. Só isso. Você não tem que pensar, eu também sou um vidente, Deus apareceu para mim. Não é toda forma que você vai dizer Deus apareceu de um lado espiritual, que você nunca ouviu. Deus apareceu. Deus aparece e você não sabe nada da visão da tenda, está esperando o que vai acontecer. Você diz que Deus apareceu para você, e você não sabe que Jesus já veio no Monte Pôr do Sol. Muitas vezes a gente pode dizer, eu tenho um dom de profecia, eu faço isso, faço aquilo, mas aquilo que a Bíblia diz, e que o profeta veio e mostrou, isso já aconteceu. A vinda já aconteceu.
O sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, que era daquela vinda, como filho do homem, e não no rapto. Para o rapto, você não tem que pensar que o sétimo anjo vai estar na terra. Para o rapto, ele vai estar porque vai ter a ressurreição. Mas não tem nada a ver com a profecia da Bíblia e com aquilo que o irmão Branham diz, que o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Deus não havia chamado e nem separado Ló. Ele saiu movido pelo convite de Abraão. Ele foi um bom homem, sem dúvida, mas Deus não apareceu a ele. Somente uns anjos vieram a ele com uma mensagem, dizendo-lhe que escapasse. Aí você sabe que os crentes da mensagem sabem muito bem da mensagem do primeiro anjo, de Billy Graham, de Oral Roberts. Ele sabe a mensagem dos anjos. Mas a mensagem do anjo, do Senhor, a mensagem do profeta, que são os selos, os trovões, a terceira puxada, eles não sabem. Então quem foi que visitou eles? Billy Graham e Oral Roberts, na primeira e segunda etapa. Eles estão ligados a isso ainda. Eles não têm a mensagem do sétimo anjo, que é a revelação dos selos. Os trovões foram revelados nos 7 selos, diz o irmão Branham. Somente uns anjos apareceram para ele com uma mensagem dizendo que escapasse. Realmente Ló nunca esteve separado. E justo já é uma coisa boa. Falta ser separado. Separado é o santo. O santo quer dizer separado do pecado para Deus. Nem Ló era separado, nem tampouco seus filhos. Então você vai encontrar o pastor Ló e a igreja Ló. O pastor que não foi separado e a igreja que são os filhos do pastor que também não estão separados. Eles estão agindo igual o mundo político mesmo. Eles não têm a mensagem do anjo do Senhor, Deus manifestado em carne. A irmã Branham continua, e eles representam, escuta bem, eles, Ló, seus filhos, esse tipo de crente na mensagem representa, escuta, os cristãos nominais que passarão pela tribulação. Tem uma mensagem que te livra da tribulação, que é a revelação dos selos, dos trovões. Essa te livra, se você tiver o espírito correto e for um Abraão, um Brana. A sua vida é de acordo com a palavra. Você não está misturado com esse mundo cheio de políticas religiosas e mundanas. Então vocês têm que saber, pastores e membros, que estão agindo com política em si, em cima do púlpito, em seus faces, em suas conversações, dividindo seus próprios grupos, dividindo suas próprias igrejas. Vocês têm que saber o que vocês representam é os crentes que vão para a tribulação. Os sodomitas, por certo, representam os perversos, que serão destruídos, como diz Malaquias, serão feitos cinzas. Os perversos serão feitos cinza naquele dia, diz o Senhor. Malaquias capítulo 4, versículo 3. Porém, quão maravilhoso é saber que Deus atualmente está tratando com os seus eleitos, tal como Ele fez com Abraão. Deus não está tratando com Ló, Deus está tratando com os eleitos. Quem trata com Ló é o mundo, quem trata com Ló é a política, quem trata com Ló é o concílio ministerial de pastores, quem trata com Ló é esse concílio ecumênico, que eles estão entrando nele, todo mundo. Eles uniram para poder matar Jesus, eles uniram para falar mal de Branham. E hoje eles unem também os seus grupos para falar mal da terceira puxada. Pega a primeira, a segunda e que crê um diferente do outro, mas eles unem contra a terceira puxada. Pois não são eleitos. O que você vai fazer?
tem boas pessoas lá, mas não são eleitas porque elas estão amarradas no sistema. Elas ouvem a palavra, mas não saem de lá. É como se você ouvisse a mensagem e não saísse do pentecostalismo. Ouvisse a mensagem e não fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Que adiantaria você ouvir a mensagem? Você ouvir a mensagem, a terceira puxada, e não vir crer nela, e não tomar parte ao lado dela. O que adianta dizer, eu ouvi? Atualmente Deus está tratando com os seus eleitos, tal como fez com Abraão, quem é o nosso pai na fé. Sem dúvida que a semente de Abraão será bendita juntamente com Abraão. Eu vou te dizer, a semente espiritual de Brana será bendita juntamente com esta semente Bran. O que o nosso profeta ensinou para nós, o que nós temos que fazer é obedecer. Nós temos um monte de grupos, tudo divididos, políticos, os Ló, dentro da mensagem. É os Ló que faz isso. É os Ló que pensam que eles podem fazer algo melhor e que eles podem entrar em tais lugares que está tudo perdido, como Sodoma e Gomorra, e que vai ganhar os sodomitas. Ló, ao invés de ganhar, quase perdeu a vida. As pessoas têm que ouvir e sair. Sai dela, povo meu. A Bíblia é assim, ó, vinde a mim. Não é eu que tenho que ir lá te pegar, não. Vinde a mim, diz o Senhor. É você que vem, você ouviu a palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você não tem que preocupar em ir lá e salvar eles, na condição que eles estão. Deus apareceu a Abraão, Gênesis 12, 7. Deus apareceu outra vez a Abraão e disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Quando Deus aparece, Ele está te dando uma mensagem. Sai dela, povo meu. Ele aparece e diz, olha, ser tu perfeito agora. Agora é hora de Brana, é hora de perfeição, é hora de 7. 7 é perfeição, B-R-A-N-H. A M é perfeição, é hora de perfeição. E as pessoas ainda querem continuar com Ló. E tem hora que eu estou pregando aqui e tem pessoas dizendo, eu vou continuar do mesmo jeito, eu sei o que eu estou fazendo. Igualzinho aquela mocinha, que na visão dizia lá para o irmão Branham, sabia o que estava fazendo. O irmão Branham dizia, você não pode caminhar nessa estrada com esses sapatos altos. Ela diz, eu vou te mostrar que eu posso. Tem crente que você pode falar para ele, você não pode ser um bramita misturado com Ló, com política. Eles querem dizer, eu vou mostrar para você que eu posso. E o que aconteceu com aquela moça? Irmão Branham deixou, ela disse que podia, e ela foi rodopiando e caiu no abismo. O que vai acontecer com meus irmãos pastores e membros que não ouvem a palavra de William Branham? Não é a minha não, estou aqui só para repetir. Mas que não ouve a palavra do profeta, ou assim diz o Senhor. E eles vão dizer, não, eu posso prosseguir com o meu face desse jeito. Eu estou fazendo alguma coisa também. Eu misturo Deus com a política. Deus não se mistura. Deus separa. Deus não mistura. Deus é separador. Deus não é misturador. Obrigado, Senhor, por mais esta vez. Ajuda meus irmãos a compreenderem. Eu quero compreender também e viver corretamente. Tira todo o defeito da minha vida, da vida de meus irmãos pastores, obreiros, diáconos, cantores, evangelistas. Tira todo o defeito, todo o mal. Dá-nos, Pai, uma unidade de espírito para que possamos trabalhar de uma forma correta, unida, como o Senhor ensina na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Nesta canção eu quero dizer acerca de Três Montes. Estes lugares foram escolhidos pelo nosso Deus para trazer uma mensagem de salvação, também de revelação. Só o eleito é que vai entender. O primeiro monte é o Monte Calvário. Ali o meu Jesus em uma cruz por me morrer e perdoou todos os meus pecados. Pelo sangue eu fui comprado no sacrifício do Filho de Deus. O Monte Calvário trouxe a salvação, a libertação e a cura Deus me deu. Aquele cenário de grande aflição, Jesus venceu a própria morte e a vida eterna me concedeu. O segundo monte é o Monte Pôr do Sol, onde em uma nuvem misteriosa Cristo desceu. Todos os mistérios que estavam guardados na mente de Deus foram expressados quando apareceu. O livro aberto Brana recebeu. O Monte Pôr do Sol trouxe revelação, a encarnação do Filho do Homem no entardecer. Foi como um farol na escuridão, os selos e os trovões, o William Brana nos acendeu. O terceiro monte é o Monte Redentor. Se você não sabe, é onde hoje Cristo desceu para profetizar mais uma vez às nações, os 7 selos e os trovões, também a línguas, povos e reis. O Monte Redentor trouxe para nós João com a revelação do novo nome de Jesus. Ele profetizou que Brana é perfeição, é a revelação que ao céu hoje nos conduz.